Olá a todos! Vamos fazer uma apresentação de um exercício envolvendo o momento fletor da disciplina de resistência dos materiais. Então, o exercício é o seguinte: determine o momento fletor e a força cortante V máximos para a viga ABC na ilustração seguinte. Aí, na imagem, temos uma viga engastada de terceiro grau com carregamento trapezoidal com valores de 12 N por metro e 24 N por metro. E o comprimento total da viga é de 8 metros, que do ponto A até o ponto B é 4 metros e de B até C é 4 metros. O que é o engaste? O engaste possui uma reação de terceiro grau que tem o momento, a força na horizontal e uma força na vertical, que no caso é o ponto A. Aí, indo para o desenvolvimento do diagrama de corpo livre, temos o seguinte, que para desenvolver o diagrama de corpo livre, devemos trocar o apoio por reações equivalentes. Um desses apoios é o engaste, como demonstra a ilustração abaixo. Foi o que eu falei anteriormente, o que é o engaste, que a gente vai ter 3 forças atuando nele, porque é de terceiro grau. E para o engaste no ponto A, colocam-se as reações momento de A, a força vertical em A e horizontal em A. Sendo assim, o diagrama de corpo livre ficará como na imagem a seguir. Aí temos o esboço da viga e com as forças direitinho. Aí indo para o desenvolvimento em teoria, que no caso, em forças distribuídas, escolhemos o melhor tipo de força equivalente. Aí temos a junção da distribuição uniforme e distribuição triangular, que juntando essas, formamos a distribuição trapezoidal, que a gente vai fazer como? Separar em uma distribuição uniforme e uma distribuição triangular. E nas seções da peça, temos que nessa viga há o que se chama de descontinuidade, que pode ser no início ou no final de uma peça, com força ou momento concentrado também no início ou no final de uma força distribuída. E por causa disso, nela temos descontinuidade em A, B e C. Aí temos o diagrama de corpo livre ilustrando as seções entre A e B e depois de B até C, com as forças também. Continuando, temos o limite de cada seção para esboçar no gráfico e fazer os devidos cálculos. E nesse caso, a seção de B e C, a gente colocou como limite de 4 e 8, porque a gente, na teoria, a gente pegou o valor total de 8, mas na resolução a gente vai pegar como 4. Por que a gente vai pegar como de 0 até 4, que é na seção entre A e B? Porque o engaste a gente vai colocar como se a gente puxasse o engaste, o ponto inicial 0, até o ponto B. Aí por isso que a gente vai colocar de 0 até 4. Aí, ilustrando os esforços atuantes nas seções, e nessa viga do exercício, temos 3 tipos de esforços internos, que são a força normal N horizontal, a força cortante V na vertical e o momento fletor. Aí, colocamos a imagem para esboçar direitinho o significado de cada uma. E no diagrama de corpo livre final das seções, temos elas com as forças detalhadas e o que vai ser usado para resolver. E retornando, a gente não vai usar o limite de 4 a 8 que está demonstrando nas seções entre B e C. Vamos usar de 0 a 4. Devemos sempre lembrar que para qualquer somatório na isostática, a soma das forças é 0. Então, temos que a somatória das forças na vertical é igual a 0,
somatório da força horizontal é a 0 e também o somatório dos momentos igual a 0. Aí vamos para a resolução do exercício, que é o primeiro passo. Então, o exercício pede o quê? A identificação do tipo de reações de apoio e colocação dos vetores de reações. Neste exemplo, temos um engaste e nesse tipo de apoio, que é de terceiro gênero, temos 3 reações. Temos também uma viga engastada de 8 metros com carregamento composto, que nesse caso é o trapezoidal. E por isso vamos usar a técnica chamada superposição dos efeitos, que é o quê? É o que trabalha com carregamento triangular e retangular. Após identificado os apoios, temos o momento fletor em A e sentido anti-horário, a força vertical em A e a força horizontal em A. Nesse slide, adiantando, temos o esboço direitinho e depois continuando. Colocamos o momento no sentido horário devido às cargas em formato de trapézio estarem no sentido oposto. E para resolver essa viga, que são a junção das duas, vamos utilizar o somatório de força na horizontal, força na vertical e o momento em A. No caso, não temos cargas horizontais na viga, então o somatório vai ser de 0 na horizontal, que é o primeiro cálculo que mostramos aqui. A horizontal em A é igual a 0 kN. Aí depois indo para o cálculo de momento, que é feito a partir dele estar no engaste, que vai ficar momento de A menos 12 vezes 4 vezes 6 menos 12 vezes 4 sobre 2 vezes 6,62 igual a 0, que chegaremos ao resultado de 448,08 kN. E esse valor deu positivo, então acertamos a direção inicialmente dada no engaste. E agora, com o somatório das forças na vertical, aqui na terceira resolução, temos vertical em A, que é menos 12 vezes 4, menos 12 vezes 4 sobre 2 igual a 0, que é a forma do trapézio, que a gente vai achar vertical de A em 72 kN. E encontrando as reações de apoio, temos a determinação dos esforços internos ou das seções, e funciona como? Dividimos a carga em duas funções, e quando houver descontinuidade, fazemos isso, que é igual a força ou momentos concentrados. E nesse caso, temos uma seção de engaste até o começo da carga de 12 Newton por metro, que é um valor limite, não necessariamente 12 Newton por metro. Aí vamos na seção 1, que é o segundo passo, a determinação dos esforços internos. E nessa seção 1 temos o x que vai de 0 a 4, que isso quer dizer o quê? Que temos que especificar no sistema cartesiano, onde vou colocar a minha origem. E temos a viga desenhada do ponto A até o ponto B, mas a gente dividiu para ficar melhor detalhado. E quando partimos uma viga, aparecem outras forças. E nesse método vamos achar as funções com os resultados, que são o momento, a horizontal, a vertical e a força cortante, a força normal e o momento fletor. Aí o que? Indo para o somatório de forças na horizontal, temos igual a 0, porque não temos carga na vertical nesse exemplo. E o somatório nas forças em vertical e o resultado que achamos é 72 kN e ela é constante, por isso não tem variação. Depois seguimos com o mesmo raciocínio no momento que fica momento de x mais 448,08 menos 72 igual a 0, que é o momento na seção em A. E usando essa equação e calculando o momento em 0, vamos achar no ponto 0 menos 448,08 kN e no ponto 4 vamos achar o momento, que é igual a menos 160,08 kN. Por que esse ponto de 0 até 4? Porque aqui embaixo a gente especificou um limite que vai de 0 até 4, que no caso
A viga, a gente está analisando a viga de 4 metros. E agora, na seção 2, sabemos que vai do ponto B até o ponto C. E a variação também vai ser de 0 a 4, e não vai ser de 8, como colocamos aqui, porque a gente colocou o ponto de engaste do ponto A até o início do ponto B, que a gente vai considerar como ponto 0, que no caso é o ponto inicial. Aí, fazemos isso porque, igual eu falei, colocamos os eixos do engaste próximo às cargas em formato trapezoidal. Aí a origem vai passar a ser no ponto B, que o ponto B é aqui, onde está demonstrando a força cortante. E precisamos achar a função desse intervalo de 0 a 4, que é igual está nesse slide aqui, nesse slide anterior, que a gente determinou, de 0 a 4. E como não podemos colocar o valor de 24, que é o valor final do carregamento, devemos colocar a letra Q, igual esboçado aqui no triângulo, que a gente fez uma relação de triângulos para explicar melhor. E no caso, o R é a resultante da carga triangular. E a resultante está a x sobre 3 até a seção, que no caso é a parte do triângulo. Após esse raciocínio, a gente faz uma semelhança de triângulos para identificar o valor do R da resultante. E, pegando o triângulo original, temos os valores de 0, 4 e 12. E como esboçado aqui. E no outro triângulo temos 0, Q e X, que é um triângulo genérico para fazer os cálculos. Depois fazemos o cálculo dessa semelhança de triângulos, que chegamos ao resultado de Q igual a 3x, que no caso é uma semelhança de triângulos. E depois, indo para a resultante do carregamento, R igual a Q vezes x sobre 2, chegamos a R igual a 3x² sobre 2. E seguindo com os somatórios na horizontal, aqui esboçado abaixo, vai dar 0 porque não temos força na horizontal, como dito já anteriormente. E no sentido das forças em vertical, aqui na segunda coluna, temos que vai ficar a força, Vx menos 72 mais 12x mais 3x² sobre 2 igual a 0, onde chegaremos a V de x igual a menos 3x² sobre 2 menos 12x mais 72. E temos de determinar os pontos, por isso a gente coloca os números principais e substituindo nessa equação aqui, a gente vai encontrar V igual a 0, V no ponto 0, que é igual a 72, aí substitui o 4.4 nessa equação, que dá 0 também. Aí a gente segue o mesmo raciocínio para os outros valores, no 1, no 2 e no 3, que a gente chega ao resultado de 58,5 kN, no ponto 2 é 42 kN e no ponto 3, 22,5. A gente colocou 1, 2 e 3 só para dar uma variação melhor no gráfico para esboçar. E indo ao somatório do momento, temos momento de x mais 160,08 menos 72x mais 12x vezes x sobre 2 mais 3x² sobre 2 vezes x sobre 3 igual a 0, que vai ficar menos x ao cubo sobre 2 menos 6x² mais 72x menos 160,08. E substituindo o ponto 0 na equação dita, a gente encontra o valor de menos 160,08 kNm, que inicialmente a gente colocou o momento como sendo do sentido anti-horário, então os nossos cálculos estão certos, e comparando com os dois tipos de cálculo. E substituindo o ponto 4, a gente encontra 0 kNm, e no ponto 2, que é um outro valor genérico que a gente colocou para esboçar melhor no gráfico, a gente chega a menos 44,08, que chegamos ao mesmo valor imposto aqui nesse outro slide.
E agora, vamos para o terceiro e último passo, que é o diagrama dos esforços internos, começando pela força normal, aqui em cima, que é zero. Por que deu zero no gráfico? Porque a gente não tem força na horizontal. E abaixo, no esforço cortante, temos a divisão das seções. E para fazer esse diagrama, a gente marca os pontos no gráfico, como demonstrado aqui, que foram encontrados nos cálculos. E no ponto 0 da seção 1, temos 72, no ponto 4 também temos 72, porque é uma continuidade. Então, para qualquer valor, por exemplo, para a gente colocar ponto 1, quanto que vai dar no ponto 1? Vai dar 72, no ponto 2 vai dar 72 também, ponto 3 vai dar 72 até chegar ao ponto 4. E nesse esforço cortante, né, falando, foram encontrados nos cálculos no ponto 0 da seção 1, como eu falei, temos 72. E já na imagem de um trapézio, que é a segunda parte, que já vai decrescendo, temos uma descontinuidade, que são os pontos, o ponto 1, 52,5, ponto 2, 42 e ponto 3, 22,5. Esses pontos foram calculados aqui atrás, anteriormente, né? E isso demonstra uma descontinuidade que vai formar uma parábola nessa segunda parte, porque a função principal é de segundo grau. A função principal é essa daqui, ó, que é menos 3x ao quadrado sobre 2 menos 12x mais 72. E agora, com o momento fletor, que é o terceiro aqui embaixo, temos convenção de que quando é negativo, que no caso aqui, fica na parte de cima do gráfico, que está esboçado. E quando for positivo, fica na parte de baixo. Então, como ficou negativo, a gente só vai esboçar, aqui em cima. E o gráfico de momento fletor é sempre feito quando há uma tração, onde a viga está sendo tracionada. E o diagrama começa em cima. O primeiro momento deu negativo, por isso colocamos o valor de 448,08 em cima. E a gente não colocou os valores negativos aqui, porque a gente já esboçou aqui nesse gráfico do momento fletor que ele é negativo, então especificamente não precisa colocar, porque já está indicando. E no ponto 4, que é o limite, a gente deu a variação do limite de 0 até 4, o ponto 4 vale 160,08. E depois, na seção 2, temos o valor de 44,08, formando uma parábola. E essa função é de terceiro grau. Por que a gente sabe que é de terceiro grau? Porque nos cálculos aqui, ó, esse momento de x a gente encontra que é de terceiro grau. Menos x ao cubo sobre 2, menos 6x ao quadrado, mais 72x menos 160,08. E assim finalizamos a explicação do nosso exercício.